Existem diversos países espalhados pelo mundo, com diferentes costumes, mas algumas vezes é comum entre eles o desejo de possuir um grande território. E é um objetivo que dura séculos. Com o decorrer da história, vimos diversos povos conquistando terras para aumentar o seu poder. Infelizmente, são poucos os países que possuem um tamanho imenso, perto ou maior do que um continente. Então, vamos descobrir quais são os 5 maiores países do mundo. E também seja bem-vindo aqui no canal. Primeiro país que vamos citar é a Rússia. O maior país do mundo em extensão territorial é a Rússia, possuindo cerca de 17.098.242 km². O país é tão grande que está em 2 continentes ao mesmo tempo, a Europa e a Ásia. Mesmo com seu enorme território, o país possui uma população pequena, com cerca de 143,4 milhões de habitantes, assim como sua densidade demográfica, que é de 8,9 habitantes por km². Sua capital é Moscou, sendo também a sua cidade mais populosa, e seu sistema de governo é o semipresidencialismo. Em relação à sua economia, a Rússia ganha grande destaque na produção e exportação do gás natural e do petróleo, sendo assim uma das maiores exportadoras desse produto para o mundo. Por ter um imenso território, há existência de vários tipos de clima, sendo destaque o continental úmido, polar e temperado. E a vegetação temos tundra, taiga e estepes. O rio da Rússia com maior curso d'água é o Neno, com 4.400 km², e devido ao território, é um dos países com maior quantidade de água doce do mundo, e sua língua oficial é o russo. Logo depois da Rússia, vem o Canadá. O Canadá é o maior país das Américas e também o segundo maior país do mundo, estando localizado na América do Norte. Seu território equivale a 9.984.670 km² e sua capital é Ottawa. Assim como a Rússia, por mais que o Canadá tenha um imenso território, sua população é pequena comparada a ele, tendo apenas 38,25 milhões de habitantes, numa densidade demográfica equivalendo a 4,2 habitantes por km², sendo a sua cidade mais populosa Toronto. Trunga, taiga e padarias são destaque na vegetação do país. O clima do país varia com suas regiões, nas terras do sul sendo temperada e ao norte sendo o Ártico e sua subclasse. O rio Marquise é o mais extenso. O país possui uma alta qualidade de vida e é um dos mais ricos do mundo, tendo como principais influenciadores na sua cultura a França e a Inglaterra. Países colonizaram o Canadá, e por causa disso, tanto o inglês e o francês são línguas oficiais lá. Terceiro e quarto, Estados Unidos e China. Vale ressaltar que você medir um território não é uma tarefa fácil. Por isso, existe grande dificuldade em medir o território tanto da China quanto dos Estados Unidos. Por isso, em alguns lugares coloca como a China vem primeiro os Estados Unidos, e em outros coloca os Estados Unidos que vem primeiro. Aqui vamos utilizar nesse vídeo vai de acordo com a maioria. O terceiro maior do mundo é os Estados Unidos. Estados Unidos é um dos países mais visitados pelos brasileiros e é o terceiro maior do mundo em quesito território, com cerca de 9.801.510 km². É também a maior potência global. O país possui uma grande economia e poder bélico. E além disso, ele está localizado na América do Norte. Sua capital é Washington, D.C., mas sua cidade mais populosa é Nova York, com 8,468 milhões de habitantes. Ao todo, os Estados Unidos possuem cerca de 331,9 milhões de pessoas, sendo o terceiro mais populoso. Podemos perceber que o número 3 está bem presente nesse país. Já a sua densidade demográfica corresponde a cerca de 33,22 habitantes por km², sendo a mais alta dos países que falamos até aqui. O país é um dos mais visitados e também um dos que mais recebe imigrantes.
Tanto é que grande parte da sua população é formada por eles. Algo interessante, né? E não só isso, mas o país possui uma grande variedade cultural, tendo assim uma pluralidade cultural. Devido à grande influência da sua cultura, seja por séries, filmes, acaba que o mundo adota cada vez mais costumes americanos, como os fast foods, e essa própria cultura atrai os migrantes. Sua população é conhecida pelo individualismo e o patriotismo. Por ter grandes dimensões, o seu clima e sua vegetação vão variar de acordo com o local. Em relação ao clima, o mais comum são árido tropical, temperado continental, árido subtropical e de montanhas, mas existem vários outros. Já na sua vegetação, podemos citar florestas temperadas, tundas, mangues, entre outros. Além disso, o país possui uma grande biodiversidade. E para finalizar, os Estados Unidos é banhado por dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Em quarto lugar, nós temos a China. O país é considerado um dos mais antigos e ainda possui a maior população do mundo, com cerca de 1,412 bilhões de habitantes. E assim como os Estados Unidos, a China possui uma alta economia. Diferente dos outros que citamos, a China é comunista. Sua capital é Pequim e a cidade mais populosa é Xangai. Devido ao alto número de pessoas, a China ficou conhecida por adotar a política do filho único, que vigorou até 2015. Nos dias de hoje, a China possui uma economia que mais cresce e é o país que mais exporta e um dos que mais importam produtos. A cultura chinesa é rica e, ao mesmo tempo, diferente das outras, até mesmo dos próprios orientais. Por mais que o seu idioma oficial é o mandarim, ele vai variar de acordo com a etnia. Já a escrita é realizada por pictogramas e ideogramas. A comida é um pouco exótica, tendo alguns elementos nos seus pratos, bem indiferentes, como barbatana de tubarão e ovo de caranguejo. O país possui diversas tradições, conhecidas no mundo inteiro, mas a mais conhecida é o Ano Novo Chinês. O país é lembrado pela Grande Muralha. A China também possui uma grande biodiversidade, sendo característico local o urso panda. A essa altura você imagina que por ter um imenso território, há existência de diversos tipos de clima. E nesse país podemos ter destaque das zonas equatoriais, tropicais, temperadas e subtropicais. E o relevo também é diversificado, tendo destaque para a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete. O rio Yangtze é um rio com grande destaque, também chamado de Rio Azul. Percorre toda a China e é o maior rio asiático, tendo cerca de 6.300 quilômetros de extensão. O quinto maior país do mundo é o Brasil. Sim, o nosso país ocupa o top 5 dos maiores do mundo. E também é considerado o maior país da América Latina, do Hemisfério Sul e o maior país tropical de todos, possuindo cerca de 8.510.345,538 km². Diferente que muitos pensam, a capital do Brasil é Brasília e não Rio de Janeiro. Sua cidade mais populosa é São Paulo, e logo a seguir nós temos o Rio de Janeiro, que é a cidade mais visitada do Brasil. Atualmente, a densidade demográfica do Brasil é 25,6 habitantes por metro quadrado, sendo pouco povoado, levando em consideração sua população, que está no top 10 maiores do mundo, sendo 214,3 milhões de habitantes. O clima do país é tropical, mas devido a diversos fatores, acaba que cada região, cada estado vai ter um clima específico. Além disso, o Brasil não possui atividade tectônica intensa, pelo fato de estar localizado no centro dela. E seu território é formado por planícies, planaltos e depressões. Como tem um clima diversificado, a vegetação também não poderia ser diferente, tendo como característica a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga, Pampas e diversos outros. O país apresenta grandes rios, podendo destacar Rio Amazonas, Rio Paraná, Rio Paraguai, Rio Araquai, Rio Tocantins, Rio São Francisco, entre outros.
Já o setor terciário do Brasil é o maior responsável pelo PIB, mas a forte contribuição da agricultura e da indústria também ajuda. O Brasil possui uma grande diversidade, tanto cultural e étnica, podendo variar de acordo com seus 26 estados e seu Distrito Federal. Teve grande influência dos africanos, europeus e povos nativos. O destaque da cultura brasileira no mundo é o carnaval e o futebol, mas vale ressaltar que a nossa cultura vai muito além disso. Com o final desse vídeo, eu espero que você tenha deixado seu like e se inscrito. E com isso, eu finalizo e até o próximo vídeo.